Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paródia. A gente já conversou um pouquinho a respeito da intertextualidade e agora a gente vai falar de um tipo de intertextualidade que é a paródia. Então, o que é importante a gente pensar a respeito da intertextualidade que a gente já comentou anteriormente? Essa retomada de textos. Então, nós temos lá, né, um comentarinho ali para a gente pensar. A retomada de diferentes textos para a construção de um novo constitui estratégia comum na publicidade e estabelece o princípio da intertextualidade como elemento de textualidade, apontando a importância e influência do já dito na compreensão da mensagem. Ou seja, a intertextualidade é um recurso explorado pela publicidade, fazendo que, a partir do já dito, eu tenha uma nova roupagem para esse texto, de modo com que o meu leitor consiga recuperar esse primeiro texto. Então, esse processo é bastante comum, principalmente quando vai trabalhar com uma questão humorística, né? Enfim, vai depender muito do objetivo de cada texto. A respeito do texto paródico, que é um tipo de intertextualidade, nós temos ali, então ele promove a evolução do discurso, exigindo do leitor consumidor uma nova maneira de ler o convencional, ou seja, ele já tem um texto primeiro, ele já conhece, ele já fez uma leitura e ele vai estar de frente ali, ele vai encontrar uma nova roupagem para aquele texto que ele já conhece, instaurando um novo paradigma e atraindo a atenção necessária. Então, esse é o objetivo da paródia, atrair a atenção do consumidor. De modo geral, a paródia, ela parte da comédia, ela tem como uma característica a comédia. Se vocês pensarem, muitos programas humorísticos têm uma paródia de crítica social, enfim, brincando aí com algumas questões. No caso da publicidade, nem sempre envolve comédia, isso é importante a gente pensar. É uma adaptação cômica, a partir de uma estrutura de um poema, música, filmes, enfim, em que se mantém o esqueleto, né? Então, e vai se alterar o conteúdo em si. Então, mantém-se o esqueleto, isso é, características que remetam à produção original, como, por exemplo, o ritmo, no caso de canções, mas modifica-se o sentido, né? Então, com cunho, em muitos casos, cômico, provocativo, ou de retratação de algum tema que esteja em alta no contexto abordado, ou no caso da publicidade, quando você vai fazer as mudanças necessárias para se vincular aquela letra ao produto em venda, né? Que está ali sendo divulgado. Então, o novo contexto empregado, a estrutura do que já existia, passa por um processo de intertextualização. Por isso que eu disse que a paródia é um tipo de intertextualidade. Então, para o leitor, ouvinte, espectador, para compreender a intenção da paródia, às vezes é necessário um pré-conhecimento do objeto inicial, por isso, em geral, opta-se por parodiar obras que sejam conhecidas pelo público a ser atingido. Esse é um ponto bastante importante. Por quê? Se nós estamos fazendo a publicidade de uma marca, é preciso pensar quem é o público dessa marca, para aí sim eu escolher a música. Quer dizer, que tipo de música que esse público ouve. Pensando nisso, eu vou fazer as escolhas necessárias para que eu possa criar um comercial, né, bem produtivo, que faça com que realmente o meu consumidor consiga dialogar com o produto. Bom, então esse gênero, ele encontra lugar, né, em meio às leis brasileiras. Então nós temos ali, segundo a lei brasileira sobre os direitos autorais, né? Então são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem implicarem descrédito. Então, essa permissão deve existir em função de a paródia ter se tornado uma ferramenta usada em muitos meios e profissões com os mais variados fins. Né? Então, ela é autorizada legalmente. Então, ao utilizar um discurso já construído,
criar um novo que se beneficia de parte do anterior. Então, a importância, né, de usar muitas vezes a fama de uma música, né, a música estar em alta, para você trazer e vincular ao seu produto e fazer com que o consumidor memorize aquela marca. Para que o objetivo tenha êxito, é imprescindível que o leitor seja capaz de reconhecer a presença do intertexto, por isso que o consumidor, né, ele precisa conhecer aquela música para que ele possa associar, entender que ali há uma paródia. Caso contrário, se ele não conseguir estabelecer a retomada do texto primeiro, ele não vai conseguir identificar que trata-se de uma paródia. Então, isso é importante, né? Então, é que ele seja capaz de reconhecer a presença do intertexto através da ativação do texto-fonte em sua memória discursiva. Caso a conexão entre o texto e o conhecimento prévio não se estabeleça, a intertextualidade não poderá ser alcançada, ou seja, não haverá diálogo entre esses textos e, portanto, haverá um rompimento no processo de construção do sentido, porque a construção do sentido se dá justamente na relação com esse texto-fonte. Nós temos aqui 2 casos, né, da Hortifruti. A Hortifruti trabalha muito, fez uma campanha com nomes de filmes, né, enfim, com muita intertextualidade. E nesse caso, especificamente, há uma referência a 2 músicas. Então, ali, você é um melão de tirar o chapéu, né, então a gente iria recuperar um samba que é popular, e claro que isso tudo é colaborado por meio da linguagem não verbal, o microfone, o pandeiro, o chapéuzinho, né? Então, entre no ritmo da Hortifruti. Aqui também haveria um indicativo de que estamos dialogando com uma música. Então, aqui espera-se que o consumidor consiga compreender, até porque é uma música bastante popular. A mesma coisa aqui no Rebolation Show, né? Que recuperava aquela música do Rebolation. A mesma coisa, o repolho, ó, aparece com um microfone, então nós temos luzes como se fosse numa festa, né? Num baile, enfim. E ali a gente tem de novo o entre no ritmo. Então, há indicativos dessa intertextualidade, espera-se que o consumidor consiga recuperar essa relação. Como nos 2 casos, as músicas são bastante populares, né? Então, espera-se que com facilidade o leitor consiga recuperar essa relação, que é justamente o objetivo, e eles têm um propósito também humorístico, né? De brincar com essas letras de música. Então, nós temos lá, como uma propaganda visa influenciar um público definido, é recomendável o uso de discursos já conhecidos desse target. O objetivo, obviamente, é facilitar a assimilação, dando-lhe o que ele, de certa forma, já conhece. Por isso, para escolher uma música, é preciso conhecer bem o público daquela marca ou o público que se pretende atingir com aquele comercial. Então, é basicamente isso. Coloco aqui as referências, né? Então, o texto teórico que eu deixei para leitura de vocês, e qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Até mais, gente. Um beijo.